Fala galera, boa noite. Boa noite, Brasil. Bora aprender com a Wanda como vencer o medo de investir. Hoje eu vou bater um papo com a minha aluna do Método Prime, a Wanda, e ela, assim como a maioria das pessoas, tinha muito medo de começar a investir. E ela vai entrar na live aqui com a gente, vai falar como que foi o processo dela para vencer o medo de investir, né? E está hoje aí com a primeira carteira de investimentos dela formada, tá? Então, galera, se você tem medo de investir, se esse é o seu caso, você se interessa, você quer aprender, mas o medo ainda não te deixa evoluir, tá? Essa live aqui pode te ajudar, tá bom? Roberta, Mônica, Sueli também, aluna do Método Prime. Hoje a gente vai conversar com a Wanda, uma aluna minha, dessa última turma. Vera, boa noite, mais uma aluna entrando aqui. Vera, todo mundo quer assistir a Wanda, né? Se vocês quiserem também entrar, galera, fiquem à vontade. A gente pode entrar agora mesmo, depois da Wanda, tá bom? E essa live eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que têm medo de investir, né? Vocês vão ver que a Wanda tinha medo de começar, tinha medo de investir também. E aí, como que foi o processo passo a passo dela para vencer o medo de investir? E como que o método ajudou, né? Ajudou ela nessa jornada. Como que ela tá agora, né? 2 meses atrás ela entrou no Método Prime e depois de 2 meses, agora vamos ver como que ela tá, né? Ela já vai entrar aqui daqui a pouquinho pra gente começar esse papo, tá? Então, vencendo o medo de investir. Acredito que todo mundo, antes de começar, tem esse medo, tem esse receio, né? Medo de perder dinheiro, medo de não conseguir aprender, medo de não conseguir entender, medo de não conseguir acompanhar, enfim. Mas eu acho que o maior medo é medo de perder dinheiro, né? Quando a gente pensa em querer investir, a gente fica com medo de fazer alguma coisa errada e acabar perdendo dinheiro. Mas, gente, se você aprender de forma certinha e segura, não querer colocar os pés pelas mãos, não acreditar, né, como eu falei na jornada, não acreditar em promessas com retorno fácil e rápido demais, tá? Você não vai cair em nenhuma cilada, não vai perder dinheiro, né? E bem lembrado, pessoal, a jornada Investir do Zero ainda está aí no meu feed, tá? Ainda está aí no Instagram. A jornada Investir do Zero foram 3 aulas gratuitas para te dar um passo a passo ali, os primeiros passinhos do que você precisa fazer para começar a investir, para aprender a entrar nesse mundo dos investimentos de forma certa e segura. A jornada foi 3 dias de jornada, semana passada, tá? Ainda tá salva aí no meu feed, assistam, porque não vai ficar salvo, tá? Para sempre. Quando eu fechar as inscrições do Método Prime, ali no mesmo período, a gente vai tirar do ar as aulas da jornada Investir do Zero, tá bom? E o Método Prime, nesse momento, está com as inscrições abertas, tá? Mas a gente está nas últimas vagas já. Como eu sempre falo, minha turma é uma turma pequena para eu poder acompanhar de perto, segurar na mão, acompanhar a evolução de cada aluno, tá? Então, o link para se inscrever no Método Prime está na minha bio. Corre e garanta sua vaga, beleza? Wanda já entrou aqui, galera. Vamos tentar mandar aqui a solicitação para ela. Wanda, vou mandar para você. Bora lá. Wanda, cadê a Wanda? Aqui. Bom, a Wanda, a gente se encontrava, né, com a Wanda e com os outros alunos do Método Prime toda sexta-feira, às 9 da noite. E hoje a gente está se reencontrando, né? Acabaram as aulas ao vivo e aí a gente está se encontrando novamente. O pessoal sempre fala, tô com saudade das aulas ao vivo. Vou ter a oportunidade hoje de ficar ao vivo com a Wanda também. Eliana, boa noite, tudo bom? Aceita
aproveitei, Wanda. Saudades também, Sueli. Tô aceitando, Wanda. Vê se vai. Eliane. Gilmar, muito boa noite, galera. Vamos bater um papo aqui com a Wanda, minha aluna do Método Prime. Aqui está. Boa noite, minha Boa noite, querida. Aline. Saudades da nossa Tudo aula. bom? Saudade também. Acabei de falar. A gente ficava junto toda sexta-feira às 9 da noite ao vivo com a turma. Agora a gente está tendo a Isso oportunidade de estar aqui mesmo, novamente, né? isso Que mesmo. bom. Tá, Como é que você tá? sim, Tudo tudo bem? bem, tudo tranquilo. Tudo Ótimo. ótimo? Que bom, que bom. Então, Wanda, acho legal você falar uma introdução rapidinho sobre você aqui para a galera. A Wanda, pessoal, como eu falei, ela é aluna do Método Prime, tá? Da última turma, tá? Fala só, tipo, de onde que você é, quantos anos você tem, o Tá. que que você faz. Eu sou enfermeira do trabalho, tá? Eu tenho 65 anos, tá? Eu moro na cidade de Contagem, Minas Gerais, tá? E aí, dentro da minha trajetória de vida, eu sempre, como a gente trabalha com enfermagem de trabalho, a gente lida muito com pessoas em relação a medos, porque medos faz parte da vida, né? Hum, E aí, hum, todos os verdade. medos a gente até ajuda as pessoas a superar isso, né? E aí, superando todos esses medos, mas o medo do investimento, esse eu não conseguia. Esse eu fui carregando, esse eu fui carregando ao longo da vida. É É difícil. Por quê? difícil. Porque eu venho de uma geração onde até o computador surgiu, eu já tinha, né? Já estava Depois. avançado. Então, para começar essas coisas, eu precisava aprender de informática para depois entrar isso. Mas aí os mitos, isso. Aplicativos. E aí os medos, né? E os mitos que a gente carrega, né? Porque tem essas coisas. Eu vim de uma geração onde que houve confiscar o dinheiro da população. Então, isso já aí já foi um Nossa. bloqueio. E aí, com o passar do tempo, eu precisei ir trabalhando isso, né? E aí, com o passar do tempo, com os conhecimentos que eu fui adquirindo, né, com a vida, perdendo medo de alguma coisa, e aí fui crescendo. Eu tenho uma irmã que é bancária, né, e tenho um Aham, sobrinho também que é bancário. Então, conversava com um, entendi. conversava com o outro, e a gente foi desenvolvendo, né, esclarecendo. Mas para a Aham. gente perder os medos, o que que a gente precisa? A gente precisa adquirir conhecimentos. E aí, é, Nossa, falou porque tudo. não adianta eu querer fazer alguma coisa se eu não tenho conhecimento. Não adianta, eu vou ficar sempre com medo. E aí a gente foi adquirindo conhecimentos. Fui procurando, estudava um pouquinho, estudava outro pouquinho, mas só que sozinha eu vi que eu não conseguia. Aí comecei a pesquisar, né? Aí eu já tinha um conhecimento maior né, de mexer com o computador, essas coisas. Aí comecei a pesquisar. Uhum. Quando você começa a pesquisar, começa a aparecer, principalmente no Instagram, né? Aí começa as pessoas. Ah, o algoritmo, né? Aí começa a aparecer as pessoas, né, que dão os cursos. Aí começa a aparecer um monte. Aí apareceu muitos. E aí, mas não falava a minha linguagem. Falei, ai, não vai adiantar. Esse não vou conseguir adquirir Entendi, conhecimento, porque já tem uma linguagem mais avançada, então, para mim, vai ficar ruim. Vai ficar entendi. ruim. E fiquei pesquisando, pesquisei durante muito tempo. Mas antes de fazer isso, eu já tinha até aberto uma conta numa corretora, há uns anos atrás. E aí abri a conta, deixei a conta parada lá. Por quê? Porque para poder
fazer, já começou ruim para mim na conta, porque assim, lá falava assim, tem que fazer, né, um TED. Eu falava, meu Deus, o que eu vou Hum, fazer com isso? Aí eu ia lá no banco, né, no banco que eu tinha minha conta, aí o meu gerente aham. me oferecia algumas coisas. Eu não tinha conhecimento, pegava Hum, o que o meu gerente oferecia. E aí, previdência isso, você privada, sabe disso, né? título de capitalização, a gente E conversou bastante aí, sobre o que isso. acontece? Depois que você percebe que isso não é investimento, é a longo prazo, né, a previdência, mas você tem que pelo menos entender como é que ela funciona, né? Quanto Quanto rende, que rende? eu vim descobrir só depois. E aí, esses investimentos, ficava lá, falava assim, estou investindo meu dinheiro, mas a minha conta na corretora, lá parada. Aí eu falei, não, não pode ser assim. Eu preciso adquirir conhecimento para eu poder fazer isso. E aí, fiquei pesquisando lá no Instagram, um outro, e aí encontrei a Aline lá. E aí comecei a seguir a Aline, né? Comecei a seguir a Aline e vi que ela falava uma linguagem que eu entendia. Era uma linguagem mais simples, uma linguagem onde que falava as palavras sim, porque existem termos, né, técnicos que usam para isso. Mas eu Sim. preciso saber que termo técnico é Uhum. esse. Não adianta eu É, falar um termo e eu não saber o que que é. Eu precisava saber. Encontrei que ela falava o termo e ela esclarecia. Eu falei, não é essa. Aí eu vou conseguir adquirir conhecimentos em relação a isso. E aí fui, né, conversando, mandava umas mensagens para ela, né, é, no direct, direct. mandava umas mensagens perguntando alguma coisa e ela me falando. E aí, à medida que eu fui mandando, fui adquirindo confiança, né? E aí adquiri o curso em outubro, né? Eu acho, Aline, né? Foi outubro? Há uns 2 meses atrás, Foi, então. foi. E aí, nesses 2 meses, né, É. de ter adquirido conhecimento, começou o curso. Aí começaram as aulas, né, presenciais, né, presenciais, não, as Ao lives, né, vivo. que se fazia com a turma. E aí, nessas lives, a gente podia, né, a gente estudava, né, porque ela mandava para a gente o que a gente precisava estudar, e depois Os isso. módulos, E né? aí depois a gente esclarecia e tirava as dúvidas. E aí aí eu fui falando para ela o que que eu tinha que eu achava que era investimento. Ela, rende quanto? Eu, ai meu Deus, não sei. Aí descobri até que eu tinha um fundo que eu não sabia como é que era, né, do investimento e como que ele funcionava. Aí hoje eu sei o que que É. é, né, para poder saber onde é que eu tô investindo, o que eu estou fazendo, né? Onde eu estou colocando. E aí, tudo isso eu aprendi no método Prime, né? Todos esses conhecimentos que eu tenho hoje. E aí comecei a fazer passo a passo, começando pela renda fixa, fui aprendendo o que que é isso, fui aprendendo que a gente precisa ter um fundo de reserva, né? Essa reserva de emergência, né? E que a Reserva de gente precisa emergência. criar né, essas metas, vamos dizer metas, né, Aline? Não sei, a gente precisa criar esses metas. E aí, com isso, eu fui adquirindo os conhecimentos, né? Conheci de renda fixa, que é renda variável, onde é que eu faço a avaliação disso para eu colocar. Pensei que a gente tinha que juntar um dinheiro para começar a investir e não precisa disso, né? A gente, a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Se eu quiser investir 50 reais, Já coloca lá para render o que isso, você 100 tem, né? reais, eu já tenho que colocar lá para poder começar a investir. E aí foi com isso que eu aprendi que hoje eu já faço com confiança, né? E tudo isso aprendi no método Prime, né? Com a Aline e com essas coisas. Mas olha, galera, vale ressaltar que a Wanda, tá, é uma aluna muito aplicada, uma aluna muito esforçada. Não faltou uma aula ao vivo.
tá? Assim como outros também, outros alunos que estão assistindo aqui. É, era sempre uma das primeiras a responder o exercício de fixação. Eu olhava lá a progressão, né, dos alunos que já tinham assistido. A Wanda estava lá 100%, assistiu 100% já da semana. Então, vale ressaltar aqui também que ela é uma aluna muito aplicada, tá? E tá de parabéns, porque ela evoluiu muito rápido, estudou bastante, e hoje ela está aqui também por mérito dela, porque ela é muito esforçada. Ô, Wanda, então, basicamente isso, né? O que você diria para as outras pessoas? Vai É, adquirindo conhecimento pouco aos poucos, que você vai perdendo é medo. É basicamente isso. basicamente isso? De acordo com a sua E própria outra coisa, experiência. Aline, qual é o arrependimento que eu tenho hoje? De não ter começado antes, né? Porque podia ter começado Eu ia muito te antes, perguntar isso. né? Isso a gente acabou sempre falando isso lá nas nossas aulas, mas eu queria, né? Se pudesse voltar o tempo atrás, né? Estou muito feliz hoje com o que eu já aprendi, com os conhecimentos que eu adquiri, Nem fala, mas se eu pudesse voltar o tempo atrás, eu tinha começado isso muito tempo antes. E aí, hoje, o que que eu ai, faço? É, nem hoje, o fala. que que eu faço? Eu tenho um netinho de 4 anos, né? Eu tenho 2 filhos, Boa, eu tenho boa. 2 filhos. Então, esse conhecimento que eu adquiri, esse vai ficar para eles, né? Porque, com certeza, Isso. né, já comecei, com certeza não, já comecei a ensinar isso para eles, né? Porque a vida tem que ser passo a passo, né? Passo a passo. E eles, eu já comecei lá, né, com meu netinho, a gente já está fazendo alguma coisa lá no início. Os meus filhos também, que eu puxo a orelha e falo que precisa fazer, né? E as pessoas, é engraçado que quando a gente adquire conhecimento, a gente quer que todas as pessoas tenham esse conhecimento, né? Porque é muito Sim, é como quando você prova uma coisa muito isso, gostosa, né? E você fala, nossa, prove isso aqui, que delícia. Tem que isso, provar isso Aline. aqui. É tipo É assim. tipo assim, você fica tão animado que você quer que as pessoas Então, e aí as aproveitem pessoas também. que rodeiam, você já começa a falar, sabe? Os meus amigos mesmo, eu já começo a falar. Fala alguma coisa, eu falo, não é bem assim. Você está guardando quanto? Você está investindo quanto? Aí tem música que fala assim, Mas você já tem isso. a sua reserva de Alguém fala assim, emergência? não, eu vou gastar isso aqui. Eu falo, não, primeiro a gente precisa fazer a reserva de emergência. Depois da reserva de emergência, você pode até pensar no que você vai fazer. Você pode gastar, você pode viajar, você pode fazer o que for, mas vamos primeiro, né, fazer a nossa reserva de emergência, para depois pensar nisso. E não só a reserva de emergência, Aline, a gente precisa montar uma carteira, a gente precisa estar seguro de algumas coisas, porque a gente também tem que pensar no futuro. E aí, isso que a gente adquire, esse conhecimento, abre, né, a mente da gente para muitas coisas. E aí, o Muitas medo foi embora. vezes. Que hoje eu já sei que eu posso fazer, né, as coisas, né, segura do que eu estou fazendo. Por quê? Adquiri conhecimento e o conhecimento me fez perder o medo. Então, o que que eu falo para as pessoas hoje? Gente, Exatamente. a gente precisa adquirir conhecimento para perder o medo. E como que a gente adquire? Estudando, procurando a forma correta da gente aprender, né? Porque não adianta eu falar, eu estou estudando, mas não estou conseguindo assimilar isso direito. Perdendo Não, tempo, né? Não está estudando isso, de forma inteligente. E precisa ser gênio da de matemática, jeito Wanda, para nenhum, aprender? de jeito nenhum, de jeito nenhum. Basta você adquirir os conhecimentos, aí você consegue fazer as coisas sem precisar ser um gênio da matemática. Nem De precisa ser jeito economista nenhum, também, de né? jeito nenhum, não precisa disso. Basta aprender e fluir. Wanda, a galera tá aqui, ó. Falhou um pouquinho, travou, acho que voltou. Voltou. Eu Voltou? estou vendo aí a Simone. Voltou. Ó, um monte de gente aqui te dando parabéns aqui, ó. Que Aí, legal. Oliver, algumas pessoas também estão. Antônio. Então, meus colegas de trabalho entraram aí também. Meus filhos. Ó, Simone tá falando aqui
que contagiou a Ó, tia dela ó, já, ó. Que legal, hein? Ela já está muito, começando, Simone? muito. Ó, e ela está perguntando. Simone também é nossa aluna, né? Dessa turma, é, aluna dessa turma, da mesma turma da Wanda. Wanda, qual é o seu queridinho no mundo dos Ah, investimentos agora? quem está Qual que é o seu perguntando? A queridinho? Simone? É A a Simone é Simone, porque a gente é, já conversou sobre isso, que são os fundos imobiliários. Hoje ela está me mandando alguma coisa. é Não, são os verdade. queridinhos. Aí, isso é que a gente, quando a gente aprende, né, que a gente sabe, a gente tem os queridinhos que ficam. E aí ele é um queridinho para mim. Aqui tem alguém perguntando aí, Aline, que quanto tempo que eu já invisto? Perguntaram? Perguntaram. Não vi aqui. Mas Ah, aproveita então e responde. é. Quanto tempo que Então, você já está ó, eu investindo? comecei, posso dizer assim, o que eu considerava antes com o que eu considero hoje, né? Investir com Uhum. conhecimento foi depois que eu comecei com o método Prime, que foi em outubro, né? Em outubro. Outubro que eu Outubro. iniciei uma carteira. No final de outubro ali, né? Isso. Começo de Eu novembro. comecei com Final de outubro. conhecimento, né? Com conhecimento foi em Uhum. outubro. Porque até então eu achava que tinha alguns investimentos e descobri que não, que não era tanto assim, né, Aline? Foi É, isso. previdência, né? Ah. Isso. E foi dessa. Então tem poucos É que eu meses, né, Wanda? Tem comecei. poucos meses, Isso, que eu pouquíssimos comecei. meses. E fala pra gente então, o que que você já tem na sua carteira de investimentos Ah, para a galera saber que não precisa, não vai não, demorar tanto tempo assim, mas já não, tem ó, uma o carteira. que eu tenho hoje? Eu tenho na renda fixa, eu tenho alguns CDBs, eu tenho LCA, eu tenho LCI, eu tenho, o que mais que eu tenho? Tesouro Tesouro direto. Direto, minha renda, minha reserva de emergência está no Tesouro Direto. Que mais que eu tenho na renda fixa? Eu continuo com a Previdência, que eu comecei, mas agora que eu tinha antes, né? Eu continuo com ela. Mas essa Previdência hoje Sim, a gente e avaliou lá, né? A gente viu é que melhor melhor continuar. continuar. Eu tinha umas taxas que são cobradas e eu não pago, porque pelo contrato que foi feito, né, da época, e a renda e os juros, né? A taxa de juros dela não está ruim diante do mercado, né? Então, ela continua lá. Isso. Eu não mexi nela ainda. Melhor Eu manter. mantive porque ela está uma taxa bacana para o mercado de hoje. E aí, na renda variável, o que, que eu tenho? Eu tenho algumas ações. É, a Simone, Olha isso, galera. Tem 3 meses, já a tem Simone ações. que gosta, né, Simone? Eu tenho um título já lá no Títulos Imobiliários, já comprei uma cotinha lá. É, Comprou algum fundo, comprou você cotinhas, lembra que eu te olha. falei que eu não tinha feito ainda, porque eu ia estudar para saber o que que era, para eu entender melhor. Foi, Então, foi. agora eu já adquiri alguns conhecimentos, aí já fui lá e comprei uma cotinha. Aí estou analisando essa cotinha Que com o decorrer maravilha. do tempo, para ver como que ela evolui, para depois eu comprar mais alguma coisa, ou ficar por aí. Continuar, né? Já vai, quando fizer um mês, né? Já vai receber aí os primeiros dividendos na conta, Então, pagamentos aquele na fundo que eu conta. te falei, lá do início, que eu te falei, foi um dos meus primeiros. Aquele tu Aquele eu já já te falei, eu já recebeu, né? tive já caiu um dinheirinho lá. Tá vendo aí, galera? Investimentos que pagam dinheiro na conta todo mês. Eu não tô pagando a Wanda para falar isso tudo aqui, gente. Ela é minha aluna, mas ela tá falando É por livre e espontânea verdade, é vontade. verdade. Ô, Aline, uma outra coisa assim que eu acho interessante. Gente, no conhecimento que a gente adquire, isso é um conhecimento que vai ficar para a vida toda. Então, assim, as pessoas que ainda têm esse medo de investir, adquira os conhecimentos, né? Adquira esse conhecimento para você começar a fazer com segurança. Eu aconselho o método Prime. Para mim, foi excelente. Muito bom. Me trouxe muitos conhecimentos. Que bom, Wanda. Eu fico muito feliz mesmo,
porque eu consegui atingir meu objetivo, né? O objetivo do Método Prime é ajudar as pessoas a começarem a investir do absoluto zero, quem tem medo, quem tem todos esses receios. E olha, cara, eu me sinto muito orgulhosa mesmo, tanto de você quanto das outras meninas, do Marcos, né? Simone que está aqui, a Sueli, a Vera, todo mundo que estava começando no absoluto zero, né? Então, cara, eu fico muito, muito Todos feliz nós mesmo. que estávamos lá no curso, a gente, as primeiras aulas, lembra como foi, né? Era pergunta que a gente perguntava até sem entender. Perguntava algumas perguntas que eu não queria fazer É. para poder entender. É, e no final, e aí, gente, perguntas? Não, Foi, não, agora tá tranquilo, não sei o quê, não tinha mais foi assim perguntas. mesmo, Aline, foi bem assim mesmo. Muito legal, Wanda. Cara, que felicidade, né? É, Eu acho que seus filhos também devem estar orgulhosos, todo mundo orgulhoso é, aí da Wanda. E é muito legal essa questão de poder passar, você vai passar uma realidade diferente para os seus isso, filhos e para os seus netos. Eles vão já, seu neto, né, vai crescer com essa informação que a gente isso. não teve, né? A gente não teve dentro de casa. E essa é a realidade da maioria das Assim, famílias no Brasil, né? Ao contrário dos Estados Unidos. E, cara, que legal, cara, que legal. Se você puxar ele, ele vai crescer com essa cultura e vai ser um milionário muito cedo, vai ser um vai milionário sim. muito E aqui, jovem. eu Essa já que é estou a começando a realidade. ensinar para ele algumas coisas, porque criança gosta muito de brinquedo, né? E aí ele tem um monte de brinquedo. Aí eu comecei, a gente, nós começamos a colocar uma coisa para ele. Eu falei assim, o que que é aquilo que você mais queria? E aí a minha filha fica falando para ele assim, quando você crescer, você quer ir na Disney? Aí ele fala, quero. Aí ele fala, então vamos deixar de comprar o brinquedo para a gente guardar o dinheiro para ir na Disney. E aí, o que a gente está fazendo? Ele vai fazer alguma coisa, ele já me pergunta assim, ô vó, esse brinquedo é caro? Eu falo, ele fala assim, então nós não vamos levar. Então a gente já está ensinando para Olha, ele. já tem, ensinando a ter Já noção, falou. né? De que as coisas têm preço, uma coisa é mais barata, outra coisa é mais cara, que às vezes você tem que renunciar um pouquinho em algum lugar para ter uma recompensa melhor depois, né? Tipo, vamos economizar aqui com esse brinquedo para você ir na Disney depois e tal. Cara, que sorte desse netinho ter uma avó É, como você. então, ele é um amorzinho. A gente já está começando porque, né, ele precisa. A gente não sabe daqui para frente como é que vai ser o mundo, então essa é uma forma que a gente tem, porque essa é uma pergunta, não, essa é uma coisa que ele vai ter de conhecimento para o resto da vida. Claro que com a medida que ele vai evoluindo, vai crescendo, a gente vai mostrando para ele, né, como que deve ser as coisas. A minha filha, eu estou Sim. puxando a orelha dela todo dia, mas ela está indo por um caminho bem certinho. Agora, o meu filho ainda tá engatinhando, mas vai chegar lá. Dá um método É, Prime para ele acompanhar eu estou também. puxando a orelha dela. Ô, Wanda, e uma coisa que é legal também é dar um cofrinho É, pro seu um netinho. Meu cofrinho? sobrinho tem um cofrinho, meus Então, sobrinhos têm um cofrinho. é boa É. ideia. Aí vai, quebra o cofrinho, vamos ver quanto que você economizou, o que que dá para comprar e tal. É bem legal, meus irmãos fazem isso. O meu netinho, Meus a sobrinhos. gente já fez até um investimento para ele. Então, esse investimento tá lá guardadinho, que daqui a um tempo, né, a gente vai ver como é que fica. E a gente fala até para ele, Nossa, que você tem legal. alguma coisa guardada, mas você tem que aprender que precisa ficar lá, né? Mas ele não entende essas coisas ainda, mas com o passar do tempo ele vai entender. Ele vai É, entender, vai saber que a gente está vai entender, e quando ele ouvir novamente, quando ele estiver maiorzinho, não vai ser tão novidade, ele já vai já vai assimilar entender um melhor. pouco. Então, gente, é sobre isso, entendeu? É você aprender e influenciar as outras pessoas, mudar a realidade, a forma de pensar das outras pessoas que estão ao seu redor. A Simone botou aqui, ó, minha tia já tá com a aplicação na Selic. A Simone já tá, ó, trazendo a tia dela também para Pois o mundo. é. Muito bem, Simone, isso aí. Não, isso é fato, cara. Você começa a influenciar as pessoas que estão perto de você. Algumas pessoas são mais difíceis porque têm as crenças ali muito enraizadas, tem um medo ali muito, muito difícil de vencer. Às vezes até eles colocam, ah, não, isso daí não é pra gente não, isso é pra rico, não sei o quê.
É, Isso é balela, né? Tenta até às vezes colocar para baixo, mas mas é justamente por isso, Aline, porque não tem o conhecimento. Se tivesse o conhecimento, não falaria é dessa forma. Pode ter certeza, né? É porque a gente não verdade. tem mais. Ô, Vera, você tava com Covid? Vera tá falando aqui, tava com Covid, Vera? Ah, Tá é melhor? mesmo. Colocou aí. É hoje. Hoje no grupo. Vera É, também aí é da mesma nós turma. fizemos um grupo. Aí lá no grupo ela comentou que estava indo para uma Aham. consulta, mas não falou que era de Covid. Eu estou indo para uma consulta. É, tadinho. Espero que esteja melhor, Vera. Então, cara, Wanda, acho que é isso. Você falou tudo. Basicamente isso, é começar ali um passo a passo, de Verdade. forma segura. E de curiosidade, então, quanto tempo que precisa estudar por De dia? jeito Horas e nenhum. horas? Quanto tempo a pessoa pode se dedicar um Ó, pouquinho se por dia para você estudar? tirar, como eu gosto de ficar pesquisando, né, outras coisas, eu tirava 1 hora por dia. E essa 1 hora que eu tirava por dia me trouxe muitos conhecimentos, muitos. Se você tirar 1 hora, a não ser que você queira andar mais rápido, alguma coisa, mas 1 hora é o suficiente por dia, não precisa mais que isso para adquirir o conhecimento, não. E aí, você já pensou se eu tivesse tirado Verdade. essa 1 hora toda, se nas escolas no Brasil, por exemplo, tivesse 15 minutos, Nossa, nem me né? Vamos fala. dizer uns 15 minutos que falasse de educação, né? Falasse de economia. Imaginou? Seria bom demais. Investimento. É difícil entender, cara. Mas enfim, né? Falar disso, a gente vai entrar em É outras mesmo, questões. Mas realmente, cara, mudaria muito a com certeza, realidade com de muitas certeza. pessoas. E é isso mesmo, é só, porque tem gente que fala, não, não tenho tempo, meu trabalho me consome todo, eu chego em casa, como vou dormir, tomo banho, como vou dormir ali, não tenho tempo, como que eu vou assistir às aulas, como é que eu vou fazer isso e aquilo. É aquilo, né? É verdade. Priorizar, né? Priorizar o seu tempo para você evoluir nessa questão. Se você nunca priorizar, aí a gente não tem como ajudar, né? A gente faz um método, a gente vem aqui, faz live, a Wanda vem aqui também, dá o depoimento dela. E aí você tem que priorizar o seu tempo. Ó, o Clênio Barros colocou aqui, ó. O Clênio entrou, já está nessa turma, garantiu a vaga dele, está nessa turma, vai estar com a gente aí. E daqui a pouco vai ser você, Clênio, com certeza. É isso, Wanda. Então, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero te dar os parabéns de novo, né? Você, poxa, começou lá com a gente em outubro, começou na renda fixa, no Tesouro Direto, aí foi comprando CDBs, fez lá as suas escolhas das ações e agora já está investindo nos fundos imobiliários, já vai receber aí os dividendos na conta É, todo mês. é, é, Parabéns, cara. Só isso que eu tenho para falar para você. obrigada. Parabéns pela evolução e por vir aqui se expor, né? Vir aqui falar em live ao vivo aqui para todo mundo. Não é todo mundo que tem essa coragem, assim, não fica muito à vontade. Parabéns, parabéns e muito obrigada por dedicar esse tempo de vir aqui falar sobre o método, falar com o pessoal aqui. Muito obrigada mesmo, Eu que gratidão de coração, agradeço, Wanda. Aline. Você sabe que né, de coração, você é uma pessoa que se tornou minha amiga, né? E aí, sempre que precisar, estarei à disposição, tá bom? Show de bola, show de bola. Muito, 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 muito top essa live. Foi Ai, muito que bom. top. Eu gostei muito, Wanda. Depois aí no futuro a gente marca de novo. Ó, a Sueli botou aqui, eu saio 5h45 ao trabalho, chego às 7, aí me dedicava nas aulas com a Aline. Aí, tá vendo? Chegava às 7 horas da noite em casa, pessoal, depois de um dia inteiro de trabalho, entendeu? Mas tá evoluindo. Hoje a Sueli tem quase a reserva de emergência formada, né, Sueli? Que ela teve uma emergência também, ela teve que usar a reserva, agora está completando a reserva de novo. Então, é sobre isso, galera, é sobre Verdade. priorizar, né? E não precisa também.
É, não Então tá precisa ficar bom, esperando Wanda. juntar, não Oi, precisa ficar esperando juntar um dinheiro para começar a investir. Pode começar de pouquinho, né? é verdade. Um pouco mais de R$ 100, né? Ó, a Simone botou ali. Esse negócio vicia. Pior que É vicia verdade. mesmo, CDB. Né? Então, obrigada, Wanda. Não vou Agradeço. ocupar mais o Não, seu foi tempo, pra... tá? Fica como você já sabe, fica à vontade. Você tem meu WhatsApp, sempre que precisar, entre em contato comigo, Instagram, WhatsApp. Sempre bem-vinda a você e todos os alunos de Tá bom. todas as Muito turmas do Método Prime. obrigada, Aline. Até mais. Eu que Tchau. agradeço. Tchau, tchau, minha querida. Ó, a Simone botou minha reserva. Se completa em março. Em abril, os FIIs que me aguardem. A Simone está ansiosíssima para começar a investir nos FIIs. Ela está querendo, ela está quase se sabotando em não fazer a reserva de emergência. Ela está tão ansiosa, mas não faz isso, tá, Simone? Lembra das nossas aulas. Acabou de entrar, Dilma. Seja muito bem-vindo, então. Você é um aluno Prime. Quero te ver na aula inaugural. Tem alguns alunos que entraram, que não entraram em contato com a gente ainda, tá? Se você entrou no Método Prime e não entrou em contato ainda, manda mensagem lá no WhatsApp, tá? Ou aqui no meu direct, porque a gente vai precisar marcar a nossa aula inaugural, a gente vai ver um horário e um dia que seja melhor para todo mundo, tá? Tem alguns alunos que entraram, algumas pessoas que entraram e não falaram com a gente ainda, tá bom? E se você não entrou ainda e quer aprender do zero também, assim como a Wanda, aprender a vencer o medo de investir, tá? Um passo a passo simples, certo, seguro, com uma linguagem simplificada. Eu tento sempre explicar, falar como se eu estivesse falando para uma criança de 10 anos, sempre falo isso aqui, tá? O link está na minha bio, galera, tá? Se vocês quiserem, eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar o computador aqui rapidinho. Deixa eu ver se está aqui no jeito aqui para mostrar um pouquinho rapidinho de dentro do método aqui, só para vocês visualizarem rapidão. Se tiverem perguntas, deixem aí, tá? Sobre o método Prime, sobre investimentos, qualquer coisa. Não vai dar tempo, pessoal, de falar da taxa Selic. Eu falei lá nos stories que eu ia falar um pouco da taxa Selic hoje também, mas não vai dar tempo, não vai dar tempo. O que que eu vou fazer? Amanhã, no resumo semanal, né? De toda sexta-feira a gente faz o nosso resumo semanal. E eu vou falar então do que o Copom, né, do que o Banco Central, o que o Banco Central falou, por que ele manteve a taxa Selic, né, em 13,75% ao ano. Me falem aí, aula de que vocês querem ver aqui, um minutinho dentro do Método Prime. Me falem aí, aula de quê? CDBs, Tesouro Direto, ações, fundos imobiliários. Coloquem aqui nos comentários que eu vou mostrar bem rapidinho, um pedacinho do queijo, né? É um curso pago, então vou mostrar aqui só um pedacinho para você visualizar como que é dentro do método, tá? Coloca aí nos comentários sobre o quê? O que você quer que eu mostre aqui? Vou mostrar aqui, vou mostrar aqui no meu computador, rapidão, tá? Rapidão, uma aula do método Prime. Se vocês colocarem sobre o que vocês querem. Fala aí, galera. Enquanto eu tô abrindo aqui. Fundos imobiliários? Bora lá, bora lá. Muito legal, né, gente? Olha, ver a evolução assim dos alunos, ver a evolução assim, como a gente viu da Wanda aqui, ela toda segura vindo aqui falar, né? Nossa, cara, é surreal. E antes, no começo também, o pessoal ficava tímido na aula ao vivo, ficava tímido e tal, e agora ela vindo aqui falar numa live, assim, né, para várias pessoas. Nossa, é muito legal, gente, é muito legal. Por isso que eu não abro mão da minha estratégia, tá? De fazer uma turma pequena,
e ver a evolução das pessoas pontualmente ali, tá? Uma turma que se a gente abrir uma turma muito grande, né, a gente eu não vou conseguir acompanhar ali, segurar na mão de perto ali. Então, minha turma é pequena, tá, galera? Por isso que então, consigo segurar na mão mesmo e acompanhar, tá? O pessoal tá pedindo fundo imobiliário, né? Então, deixa eu abrir aqui, fundo imobiliário, bora lá. As vantagens de investir nos fundos imobiliários. Então, tem essa aula aqui, tá abrindo aqui, rapidão. Só um minutinho, galera. Ok, foi aqui. Já vou virar aqui minha tela. Velocidade normal. Então, olha só, vou mostrar aqui o computador para vocês. Aqui. Tá refletindo, né? Ó, aqui é o método Prime, tá? Olha só. Aqui a gente tem os módulos, tá? Ó, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. E aí a gente tem o módulo 5, módulo 6, que é o módulo específico, é um módulo só de fundos imobiliários, tá? Então, vou botar aqui a aula para você assistir rapidão. Bem rapidinho, pessoal. Olá, querido aluno, querida aluna do Método Prime. Deixa eu te contar quais são as vantagens de investir em FIIs. Quais são as vantagens, então, de investir em fundos imobiliários? E essa aula eu tenho certeza que você vai amar. Vai ser uma aula muito gostosa, que a gente vai falar da parte boa, né? Das vantagens. Na próxima aula eu vou te falar os riscos, mas vamos focar aqui nas vantagens por enquanto. Bora começar aqui. Vantagem número 1, preste atenção. Poder investir em imóveis de primeira linha, os melhores que existem no Brasil, tá? Pensa só. Se você quisesse investir em grandes imóveis, nos maiores e melhores que existem no Brasil, você teria que ter muita grana, né? Graças aos fundos imobiliários, você consegue ter acesso a esses imóveis para investir, tá? Então, os fundos imobiliários trazem essa possibilidade para a gente. A gente consegue investir nos melhores imóveis que existem no Brasil, tá? Então, essa é a vantagem número 1. Vantagem número 2, poder investir em imóveis com pouco dinheiro. Com R$10 já consegue começar a investir em FIIs. Eu vou entrar na corretora, eu vou te mostrar lá dentro da corretora, tá? O valor lá das cotas. Então você vai ver lá que até com R$10 você já consegue começar a investir em fundos imobiliários. Então você consegue começar com muito pouco dinheiro, não é verdade? Imagina só, para você investir em imóveis, nossa, você tem que se preparar, se descapitalizar, tá? Muitas vezes para fazer um investimento no imóvel, né? Comprar uma casa, apartamento, enfim. Você vai precisar de um montante de dinheiro significativo, né? Com os FIIs, eu vou te mostrar que até com R$10, R$100, você já consegue começar a investir e nos melhores imóveis que existem no Brasil. A vantagem número 3. Poder diversificar investindo em diferentes tipos de imóveis e diferentes tipos de FIIs. FIIs de papel, tijolo, híbrido e etc. Lembra que a gente viu lá os tipos de fundos imobiliários, né? Os tipos que existem? Então, a gente pode investir em qualquer um daqueles que a gente quiser, tá? Então, a gente tem acesso aí a diferentes. Bom, galera, só um pedacinho aqui, como eu falei para vocês, tá? Um pedacinho aqui de uma aula falando de FIIs. Essa aula aqui eu falo das vantagens, né? Quais são as vantagens de investir em fundos imobiliários? E aí eu vou abranger ali todas as vantagens, né? Mostrei só um pedacinho para vocês, tá?
E é isso, pessoal. O link está na minha bio, tá? O último ônibus para o Método Prime vai passar e você vai ficar de fora, hein? Porque as vagas estão acabando. Gilmar colocou aqui que acabou de entrar e eu já abri aqui o e-mail, Gilmar. Vi aqui que realmente você acabou de entrar. Seja bem-vindo, mais um aluno, menos uma vaga, hein? Você que não entrou ainda, mais uma vaga foi preenchida. Então, assim, não perde mais tempo não, porque o último ônibus vai passar e se você não pegar logo, você vai ficar de fora, tá? Ou você pode simplesmente entrar agora e daqui a 2, 3 meses estar aí no mesmo patamar que a Wanda, né? A Wanda que estava aqui na live, que contou aqui o depoimento dela, desde que ela entrou para o método, como que foi a jornada, esse processo para ela perder o medo de investir, né? Então, pessoal, é com vocês, tá? O que eu posso garantir para vocês é que eu vou me dedicar ao máximo, tá? Ninguém sai do Método Prime sem ter aprendido, sem ter conseguido acompanhar, sem ter conseguido evoluir, tá? Simone, obrigada pelo apoio, Simone. Simone tá falando aí, embarquem nessa, galera. Simone também é aluna dessa última turma. Essa última turma foi muito top mesmo. O pessoal estava muito engajado, porque, gente, tem alunos tem pessoas que compram o método e não assistem, não comparecem, aí vai uma vez na aula ao vivo, vai outra vez, não vai sempre. Essa turma, o pessoal estava muito engajado, foi uma turma muito boa, foi uma turma que a galera estava muito engajada. Tiveram 2 alunos que não compareciam, mas isso aí é comum, pessoal. Sabe, quando a gente compra uma bolsa, compra um negócio, um sapato e a gente acaba não usando, acontece isso também. Às vezes a pessoa entra pro método e não faz. Mas a maioria, né, grande maioria, estava engajada, então essa turma foi muito top, essa turma 4. E vamos fazer uma turma 5 também muito top, galera. Então, você que já entrou, tá? Comece aí a se animar, ficar animado, porque em breve a gente vai marcar nossa aula inaugural e o negócio vai começar a pegar, hein? Vai começar a pegar toda semana aula ao vivo, botando para quebrar, para fazer você destravar aí e começar no mundo dos investimentos de forma certa e segura. Obrigada aqui os alunos que já entraram, tá? Se você entrou e não falou com a gente ainda, tem uma galera que entrou e não falou com a gente ainda, manda mensagenzinha ali no WhatsApp ou aqui no direct para a gente ir combinando o dia da aula inaugural, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma curiosidade, alguma pergunta sobre o método? O método são 6 módulos principais. Clênia, ó, só aguardando. Muito bem, Clênia, isso aí. Quero ver a ansiedade, a animação. Só aguardando. Então, pessoal, o método ele tem 6 módulos principais, tá? Onde a gente vai abranger toda a renda fixa, tudo sobre o Tesouro Direto. Estou colocando aulas novas, aula nova lá no módulo Tesouro Direto, que a gente tem aí o Tesouro Renda Mais, que eu vou fazer uma live sobre esse título novo do Tesouro Direto. E estou fazendo uma aula também, né, para incluir lá, já que é um título novo que lançaram no Tesouro Direto, tem algumas especialidades ali que os outros não têm, algumas especificações, né, que os outros não têm. É um bom título de fato, tá? Então, tem boleto sim. Clica no link da bio, escolhe lá a melhor forma de pagamento para você. Tem todas essas formas aí mais comuns, né? Pix, cartão parcelado, boleto, tem tudo, tá bom? Oliver. Então, pessoal, faz boleto sim, faz boleto. E aí a gente vai abranger tudo da renda fixa, depois a gente vai para as ações, tá? Mais calma, é um passo a passo. Você só vai investir em ações quando você se sentir confortável, quando você já estiver ali formando a sua reserva de emergências, quando tiver ela formada, você vai para ações. Mas a gente tem um módulo que é só de ações, tá? E aí a gente tem um módulo que é só de fundos imobiliários. E aí a gente tem também 2 módulos de bônus, tá? Que é
para você aprender como iniciar também seus investimentos lá no exterior, tá? Lá nos Estados Unidos, que é a maior potência, né, econômica do mundo, ainda é a maior potência econômica do mundo. A China tá brigando aí, fica brigando para tomar essa posição, mas os Estados Unidos ainda é a maior potência do mundo, né? E um módulo também de bônus para você aprender o que fazer sobre o imposto de renda, né? Depois que você se tornar um investidor, o que você vai ter que fazer sobre o imposto de renda, tá? Então, é isso, pessoal. Além disso, a gente tem, né, as aulas ao vivo toda semana. Temos o exercício de fixação que você responde para fixar de fato o que você aprendeu e eu te dou um feedback pessoal. Tá? Eu falo aqui, ó, você errou isso aqui não está muito certo, talvez assista a aula tal de novo, e assim vai, assim a gente vai fazendo acompanhamento semana após semana. São 7 aulas ao vivo, né? Uma é a aula inaugural e mais 6 aulas ao vivo, tá bom? Então são aí praticamente 2 meses fazendo aula ao vivo toda semana, tá? Você vai sim precisar dedicar aí o seu tempo para participar da aula ao vivo, mas é uma experiência única, tá? É muito bom estar ali com os outros alunos, você acompanhando também a evolução dos outros alunos. E a gente cria uma amizade muito legal, a gente se encontra uma vez por semana, é muito legal, pessoal. Tá bom? Mais alguma dúvida? Boleto? Tem boleto? Mais alguma dúvida, galera? E amanhã, como sempre, então, a gente tem nosso resumo semanal, tá? Nosso resumo semanal amanhã, às 8 da noite. E aí eu vou falar mais um pouco. Quer dizer, mais um pouco não, vou falar da taxa Selic, que hoje não deu tempo de falar nada, na verdade. A gente vai falar sobre o resumo, o que aconteceu na semana. E uma das coisas que aconteceram, né? Foi aí a reunião do Copom, que manteve a taxa Selic em 13,75%, né? Não foi realmente assim uma grande surpresa, eu já esperava por isso, mas o interessante é o que ele colocou no relatório, né? Qual é a expectativa, né? O que ele colocou no relatório? Ele manteve a taxa Selic, mas o Banco Central ele deixou ali algumas informações importantes no relatório que a gente tem que se atentar. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. E muito obrigada pela audiência novamente. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda no meu direct. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até amanhã, às 8 da noite, no resumo semanal.